dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Estamos numa série chamada Encontros Marcantes. E o encontro só é marcante porque o encontro é com Ele, né? O encontro, quando é com Ele, é muito marcante. Espero em Deus que hoje, muitos que estão aqui, se encontrem com Ele, porque se você se encontrar com Ele, tudo vai mudar. Amém? Nós vamos falar hoje sobre Marcos, capítulo 5. Você pode abrir aí a palavra de Deus. Marcos, capítulo 5. Nossa leitura vai ser um pouco extensa. Peguei dos evangelhos aquela que conta de forma mais completa, né? 3 evangelhos chamados sinóticos, que são pelo mesmo olhar, né? 3 pessoas contando sobre pelo mesmo prisma, vão contar essa história. Mas aqui Marcos vai contar ela de forma mais completa. Então ela é um pouco mais extensa, mas ela é muito mais rica também para saber o que aconteceu nesse encontro com Jesus aqui. Amém? Então nós vamos ler desde o versículo 1 de Marcos 5 até o versículo 20, tá bom? Eu estou com a NVI aqui, então se mudar um pouquinho, mas eu acho que a NVI se aproxima das outras também. Então diz assim, Marcos capítulo 5, verso 1. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém podia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para domá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele, e soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já tinha falado ao espírito, saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos imundos suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para os porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com um homem possuído por demônio e aos porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Como é bom, Pai, se encontrar com o Senhor, e como será lindo aquele dia que vamos nos encontrar com o Senhor, Pai. Não importa a situação, Senhor Deus, quando o Senhor chega, o Senhor muda a história.
Se encontrar com o Senhor, Deus, é a coisa maior que um homem pode alcançar nessa vida. Deus, nós lhe pedimos, porque o Senhor é soberano hoje, como foi lá em Gandara também. Encontre-se, Senhor Deus, conosco aqui. Encontre-se com aqueles, Senhor Deus, que estão distantes nesse dia, Pai. Se encontre, Senhor Deus, com aqueles que falavam, porque eu vim hoje. Se encontre, Senhor Deus, conosco aqui nessa igreja. Nos dá entendimento da Tua palavra. Nos faça, Senhor Deus, avançarmos em direção ao Senhor para esse maravilhoso encontro, Pai, que teremos contigo. Consumado nos finais dos dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Legal. Lemos Marcos 5, mas antes, para a gente ser introduzido nessa belíssima história, nesse encontro que Jesus Cristo falou, né, belíssimo final da história, o meio dela é bem complicado, mas aqui a gente tem que dar uns passos antes, começar aqui no verso 4. O verso 4, Jesus está indo, né, para Gandara, está indo para o outro lado da região onde ele vai se encontrar com esse personagem que a gente acabou de ler aqui. E Jesus estava contando as parábolas do reino, estava explicando sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é como se fosse um semeador, né? Ele vai falando do semeador que sai a semear, da candeia que não pode se esconder, né, esconder a luz debaixo, né, mas tem que trazer a luz para todo mundo. A parábola da semente, da mostarda, que é pequena, mas quando cresce, né, se torna visível para todo mundo ver. Esse é o reino de Deus. A parábola do grão de mostarda, perdão, né? A parábola do semente, e Jesus acalmando a tempestade, né? Essa que eu quero dar um pouquinho mais de foco, porque aqui Jesus Cristo está saindo do lado dos judeus para ir para o outro lado dos gentios. Judeus é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que todo o Antigo Testamento se fala sobre ele, e gentios é todo aquele que não é hebreu, que não é judeu, que não tem essa etnia, que não faz parte, né, do judaísmo ali. Então ele estava em outra região. Jesus Cristo vai pegar o mar da Galileia. Ele entra no barco, ele sai do meio da multidão, e chama seus discípulos, fala, vamos para o outro lado. E quando Jesus Cristo está indo para o outro lado, acontece uma grande tempestade. Se você olhar lá o mar da Galileia, se você tiver curiosidade e assistir lá algum vídeo, o mar parece uma lagoa extremamente calma, só que ela fica numa região montanhosa, ela fica 250 metros abaixo do nível do mar, então o vento vem com muita força, e como ela tem ela é cercada por montanhas, o vento, quando se afunila ali naquelas montanhas, sopra sobre as águas, e ali acontece realmente bastante tempestade. Né? Ondas de 2 a 3 metros, por estudos, falam que ainda acontecem, né? E o pessoal presencia isso lá, ainda acontece nessa região. Jesus Cristo dorme no barco. Está acontecendo uma tempestade. O mar começa a ficar envolto. Os discípulos se apavoram. Aqui lembra muito Jonas. Não sei quem conhece a história, mas Jonas também dormia num barco e aconteceu uma grande tempestade. Jesus Cristo está dormindo nesse barco e os discípulos começam a ficar apavorados. E eles ficam gritando para Jesus. Não te importas conosco? Não te importas conosco? Vai deixar que a gente morra aqui nesse lugar? Jesus Cristo levanta daquela situação, né? Ele levanta e diz para o mar, acalma-te. E o vento que estava soprando, aquieta-te. E fala que quando ele falou isso, houve uma grande bonança. Tudo ficou extremamente calmo. Os discípulos, olhando aquela situação, falaram assim, quem é este? Eles levantaram a questão, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Ficaram admirados, como é que pode o mar e o vento obedecer? O mar, a criação de Deus, ouvindo a voz do seu Criador, imagina para o mar, é a voz do meu Criador, o que o meu Criador falar eu faço. O mar se aquietou na hora. O vento que estava soprando com muita força ficou em silêncio. E houve grande bonança. E o espanto dos discípulos. Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. E Jesus Cristo continua mostrando quem é Ele. Ele vai para o outro lado. Aqui, Jesus Cristo vai mostrar toda a autoridade dele. Sobre a criação, ele mostrou no capítulo 4. Sobre as trevas, ele mostrou sobre esses versículos que nós estamos falando. Sobre as enfermidades, Jesus Cristo vai mostrar depois desse episódio que a gente não vai ler, mas se você chegar em casa, leia também. E depois ele vai, enfim, mostrar o que ele é autoridade e é soberano sobre a morte. Não restou nenhum inimigo. O perigo de você ler Marcos do 4 ao 5 até o final é você não ter mais desculpa para desconfiar de Jesus Cristo.
Porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E Ele pode nos ajudar em toda situação. E aqui nós podemos ter uma ideia do mar que ele atravessou. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e tem aqui 12 de largura. De vez em quando a gente olha e pensa que é só um lagozinho. É o maior lago, né, que eles também chamam de lago, né, de águas doces lá na região da Galileia. Aqui, ó, se você for ver, desse lado aqui, gente, desse lado aqui, Jesus Cristo operou vários milagres e ele percorreu toda essa cidade. Você vê que desse lado não tem nenhum relato, porque aqui é a cidade dos judeus, nesta região aqui. E essa daqui é a região dos gentios. Jesus Cristo veio para os seus primeiro. Só que o nosso Jesus, ele atravessa os mares para buscar uma única pessoa do outro lado. Jesus Cristo sai da região aqui da Galileia e vai para as colinas de Golã para buscar uma única alma, para se encontrar apenas com uma única pessoa. Ele opera todos os milagres do lado gentil, mas ele falou, tem alguém lá que eu vou buscar, que eu vou me encontrar com ele. Deus vai ao encontro. E ele atravessa o mar e ele diz para os discípulos, vamos para o outro lado. Deve ter chocado os discípulos. Eles estavam acostumados com esse lado. Do outro lado ele falou, mas não tem ninguém lá do outro lado. Só tem gente desse lado aqui. Vamos para o outro lado. A tempestade pega eles no meio deste mar e eles chegam à colina de Golã. O encontro é marcado por esse homem. Se você vir aqui nos primeiros versos, do verso 2 ao verso 5, nós temos a descrição de como esse homem estava. A gente vê aqui no verso 1 que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Então eles chegam desse outro lado. No verso 2 diz assim, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Ele tinha um espírito imundo. E aonde ele ficava? Nos sepulcros, em lugares de pessoas mortas. Ele já estava afastado dos vivos. Ele estava afastado da família. Ele estava afastado de tudo. Ele já não vivia mais em sociedade. Ele estava totalmente rejeitado do meio comum. E agora o único lugar que resta para ele é morar entre os mortos. Esse homem vivia nos sepulcros, versículo 3, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Ou seja, havia uma situação na vida desse homem que ninguém mais conseguia suportar. E aí prenderam ele várias vezes, como o texto vai dizer. Por muitas vezes tentaram prender ele, levaram para a cadeia. Mas a força sobrenatural de que estava ali era tão grande que ele rompia as correntes, que ele quebrava as prisões e saía novamente. E aí houve um momento que até quem tentava prendê-lo desistiu. Porque a coisa estava feia. Versículo 4, por muitas vezes tentaram. Tiraram ele então do seio da família. Não dá mais para morar entre a nossa família. Tira ele daqui, sai com ele de casa. Esse cara está incontrolável. Não dá para suportar mais a presença desse cara, ou a pessoa com que ele é, ou as coisas que ele está fazendo. Está terrível, gente. Tira ele do nosso meio, manda alguém vir prender ele aqui. E prenderam ele, tiraram ele. Mas ele quebrava essas coisas, ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. As tentativas humanas acontecem, a gente tenta de forma humana. A gente tenta de forma humana tentar seguir o caminho da justiça, fazer coisas certas. A gente tenta de forma humana fazer algumas coisas para conseguir controlar os nossos vícios, né, os nossos anseios. A gente tenta de forma humana as coisas para sair dessa situação terrível que a gente se encontra. É descrito por alguns escritores que essa é uma descrição mais deplorável da onde o ser humano caiu. Desde Gênesis, mostrando a nossa queda, desde Adão lá caindo, Torre de Babel e tantas outras coisas que veio acontecendo, Davi contando aquele episódio do adultério dele, da morte, né, do servo, e todas aquelas histórias, eles falam assim, aqui está uma descrição, um quadro, da onde a gente chegou. Quão deplorável nós podemos chegar, até que fundo do buraco a gente pode ir. Aqui essa situação desse homem gadareno, ele falou, que situação terrível. Onde você não pode mais conviver perto de pessoas. Onde tudo que você faz é terrível. Só gera destruição onde você está. E as pessoas, então vamos tentar ajudar?
E aí tentaram de tudo. Só que o texto nos diz que ninguém conseguia detê-lo. Nenhuma tentativa humana. E você vê que a gente tenta humanamente desde Gênesis. Quando Adão e Eva caiu, eles foram procurar o socorro de Deus? Não. Eles foram fazer folhas, cozinhar folhas para si, para tampar as suas vergonhas. Nós continuamos fazendo isso até hoje. Continuamos tentando de forma humana uma solução para a nossa vida. Se eu estudar mais, se eu ganhar mais, se eu fizer isso aqui mais, se eu investir mais, até ir para a igreja mais. Mas não é isso. É se encontrar com Ele que muda. Se você se encontrar com Ele, aí sim vir para a igreja vai fazer todo sentido. É se encontrar com Ele. Tentaram de todas as formas. E como que o mundo tenta? Até acorrentar, se for preciso. Até colocar dentro de uma cadeia. Nós vamos dominar esse homem. A palavra ali para dominá-lo, damaso, né? Para quem lê na língua original, é a tentativa de dominar um animal selvagem. Ele era visto dessa forma, e o texto está descrevendo desse jeito. Dominar um selvagem, como se fosse um animal selvagem. Vamos tentar dominá-lo aqui. Só que nada, ficou testemunhada para toda aquela região, que nada que os seres humanos estavam tentando fazer era possível para dominar este homem. Só que aí, nós vemos, e aí eu queria só citar uma frase antes da gente entrar aqui. João Calvino disse assim, escreveu assim: pois o que é mais consoante com a nossa fé do que reconhecer que somos despidos de toda virtude? O homem estava nu, né? Ele foi encontrado nu. A fim de sermos vestidos por Deus, que somos vazios de todo bem, a fim de nos enchermos para Ele, que somos escravos do pecado, a fim de sermos libertos por eles, cegos, a fim de sermos iluminados por eles, coxos, a fim de que Ele nos faça andar eretos, fracos, a fim de sermos sustentados por Ele, a fim de removermos de nós toda a ocasião de vanglória, a fim de que somente Ele se exiba de modo glorioso e nós nos gloriemos nele. A situação deste homem era deplorável. Todos os homens tentaram fazer alguma coisa para dominá-lo, mas ninguém conseguia nada, até que Jesus chega desse outro lado do rio. Agora o encontro vai ser marcante. Assim que ele pisa, fala que o homem saiu ao seu encontro correndo. Chegou o Salvador. Chegou aquele que veio buscar uma única alma desse outro lado do rio, que veio para domar aquilo que os homens não conseguem domar. Situações terríveis e pessoas que a gente fala assim, já era. Deus, aqui não tem mais jeito. Essa pessoa aqui não vai para frente. Ou então você olha para si mesmo, porque isso é um exercício de cristianismo, é quando você olha para si mesmo e fala, Deus, eu sou indomável, Deus. Eu tenho um problema sério, com várias situações dentro da minha vida. Preciso de um encontro contigo, eu preciso ser domado, Pai. Tudo em mim me leva para o abismo e para a loucura. Eu estou caminhando seriamente para o caminho dos mortos. Jesus é poderoso para domar. Jesus é poderoso para transformar. Se você estiver pensando num filho, num esposo, ou qualquer pessoa, você tem esperança sim. Mas tem esperança sim, porque esse Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Ele é aquele que quando olhou para o mar, o vento olhou para ele, ouviu a voz doce falando, falou, vamos se acalmar agora. O Espírito vai se encontrar e vem. Diante daquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. No verso 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. A palavra prostrou-se aqui, no original, dá a entender que adorou ele, mas como estamos falando de demônio, não é, né, dominando aquele corpo, não é de adoração, é uma submissão, porque falou, chegou uma autoridade. Ele corre porque falou, chegou o chefe, chegou o dono. Chegou aquele que manda em nós. No verso 6 fala que eles correram e se prostraram diante dele. Aquele demônio, ninguém conseguia dominá-lo. Todas as tentativas dos homens foram frustradas. Mas quando Jesus chega, aquele que era poderosíssimo para quebrar a corrente, agora se encontra impotente nos pés de Jesus Cristo. Acabou o reinado. Quando ele chega, ele sai correndo e se prostra mostrando a sua impotência diante do grande eu sou. Esse é o nosso Jesus. No verso 7 ele grita, que queres comigo? Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te.
por Deus, que não me atormentes. Engraçado isso daqui. Como isso sai da boca de um demônio, de uma legião de demônios. Filho do Deus Altíssimo. Em Marcos 1:24, as maiores falas da cristandade, em Marcos, é dito por demônios. Os maiores elogios, né? Os maiores reconhecimentos a respeito de Jesus é feito por demônios. Em Marcos. Em Marcos 1:24, eles chamam de o Santo de Deus. Em Marcos 3:11, eles chamam de Filho de Deus. E agora, o maior de todos, em Marcos, que a gente está lendo aqui no verso 7, os demônios chamam Filho do Deus Altíssimo. Reconhecendo que ele tem toda a autoridade suprema. Que dele procede todas as coisas, até o controle sobre a sua própria existência. Filho do Deus Altíssimo. E aqui cabe uma pequena lição, um pequeno parênteses entre nós. Tem gente que se você tirar demônio da Bíblia, a pessoa parece que perde o ministério dela e perde o poder dela de fala, porque fala de demônio, de uma força, como se o demônio tomasse conta de tudo, né? Se você tirar o demônio, muitas igrejas fecham, que só falam de demônios, né? E se você tirar o demônio também, muitos evangelistas aqui também perderiam o lugar de fala, porque só sabem falar que tudo é demônio. Aqui Marcos mostra aonde o demônio está, em que lugar que ele está. Aos pés de Jesus Cristo impotente, clamando e rogando por ele para não ser destruído. Esse é os lugares dele. Porque Deus nos prometeu que viria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. E eles sabem disso. Por isso que eles reconhecem todas essas falas. Filho do Deus Altíssimo. Nós sabemos quem você é. E nós, como filho, devemos saber quem Jesus Cristo é. E passar esse Jesus Cristo poderoso para as pessoas. E aí vem a pergunta, né? Qual é o teu nome? Verso 8 ainda. Porque Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, está no verso 7. Respondeu ele, porque somos muitos. O demônio faz 3 pedidos para Jesus Cristo aqui, nesses versos, do 7 ao 13, que está no meio dessa história. Não me atormentes, não nos tire dessa região e manda-nos para os porcos. Sabe qual foi a resposta de Jesus para os demônios? Sim. Para todas as respostas, para todos os pedidos. Sim, sim e sim. Algumas pessoas perguntam, por que Jesus Cristo atendeu o pedido dos demônios? Primeiro, pode ser que ele tenha passado para nós, e dá para tirar isso da história, que os demônios são reais. Muitas vezes ele é distante da nossa prática do dia a dia, de culto, a gente não vê, a gente consegue ver muito na televisão um show em cima disso, muitas vezes, né? Mas para mostrar que isso acontece, que isso é real. Não é a história da carochinha. Tem situações que são terríveis e tenebrosas e que não é só tudo doença também. Que não é tudo doença também. Porque se o Hernandes Dias Lopes falando sobre esse texto, falou que deu no final do culto, né, pregando uma região muito abastada, levantou um psiquiatra, um psicólogo, né, e falou assim, não, isso daí a gente conseguiria tratar, isso daí é esquizofrenia. Aí ele falou assim, nunca vi esquizofrenia passar de um homem para porcos. Já viu isso? Eu nunca... Ótima resposta, né? Você fala, pô, queria ter umas dessas também, né? Mas a gente não tem. Nunca vi esquizofrenia passar de homem para porcos. Então acontece. Por isso que ele disse, deixa aí. Porque Jesus já tinha dito, saia deste homem. Só que depois ele pergunta qual é o teu nome. Vamos dar um exemplo aqui. As pessoas precisam se atentar para isso. Isso aqui precisa ficar real. Isso precisa ter real. Não a realidade, que muitas vezes a gente quer elevar os demônios, mas a realidade que eles existem. Né? Jesus Cristo falou, tira dessa região. Há um medo aqui dos demônios. Porque em 2 Pedro, se você for, 2 Pedro capítulo 2, no verso 24, Deus falou que não poupou nem os anjos que se rebelaram, né, contra ele, e colocou eles em correntes tenebrosas, correntes eternas, que já estão acorrentados. E tem um abismo final, falado em Apocalipse 20. Apocalipse 20 vai falar que eles serão lançados no grande abismo final, onde aniquilará completamente os demônios. E o terceiro, para porcos, ele tem uma lição ainda para a final, porque que ele permite entrar também nos porcos, tem bastante lição que a gente pode tirar nisso,
Mas você vê que o que acontece? Dura muito a residência deles ali? Não. Eles se atiram no abismo, porque a região, colinas de Golé, como a gente falou, ele atravessou, ele era uma região íngreme, Jesus Cristo subiu, e aí foi lá em cima que Jesus Cristo fez esse encontro. Eles pulam então desse abismo, né? dessa coisa íngreme, e se precipitam no mar. No mesmo mar que queria pegar os discípulos, agora afoga os demônios que estão nos porcos. Jesus Cristo salvou em todas as situações. Esse é o nosso Jesus. Ele disse sim para tudo. A reação de todas as pessoas estão ali no verso 14 até o verso 17, diz assim: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso pela legião de demônios, assentado e vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do meio do território deles. Os que cuidavam dos porcos, no verso 14. Então, provavelmente, devia ter mais de uma pessoa, porque eles espalharam para outras, né, aqueles porcos ali. Até hoje, nessa região, ainda tem porco selvagem lá. Ainda tem. E eles começaram a contar os fatos, porque perderam, né? Falou, agora eu vou ter que dar conta disso daqui. Vou lá contar o que aconteceu. Contar esses fatos. E eles foram espalhar essa notícia, esse acontecimento que Jesus Cristo tinha feito ali. Quando eles voltaram, eles ficaram completamente abismado, porque todo mundo tinha presenciado a dificuldade de domar aquele homem. E aí eles viram ele em perfeito juízo, o que nos lembra da completa bonança que houve também no mar. Essas duas coisas paralelas, onde Jesus Cristo chega, ele traz perfeito juízo, ele traz calmaria. Se você se encontrar com Jesus, para quem se encontrou com Jesus, sabe que ele dá uma paz, não dá, gente? Além da nossa situação, você está falando, meu Deus, olha a minha vida como está, Jesus. E por que eu sinto essa paz? Porque você se encontrou com Ele. E aonde Jesus Cristo chega, Ele dá completa bonança. Eles ficaram com medo. Tamanho é o espanto da ação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se encontra com alguém, chega a gerar espanto. Não foram isso que os discípulos ficaram lá no mar? Quem é esse? Meu Deus, quem é esse que pode fazer uma coisa tão poderosa como essa? Você precisa crer hoje. Ele é esse poder todo mesmo. Tem gente que está ouvindo falar de Jesus há muito tempo, mas ainda não crê nesse Deus. Ainda está perguntando, será que é tudo isso mesmo? Se você está perguntando, talvez seja porque você ainda não se encontrou com Ele. Você precisa se encontrar, porque Ele é tudo isso mesmo. Ele é capaz de fazer coisas impossíveis. As pessoas olhavam para aquela situação, a primeira cena do primeiro ato, o cara é indomável. Falou, para esse cara não tem mais situação, não tem mais solução. Qual é a pessoa que não tem mais solução? Qual é a pessoa dentro da igreja, qualquer lugar que esteja, tenha feito qualquer coisa? Qual é o pecado que você tenha feito, ou por caminhos que você está indo, que não tenha solução para você? Para Jesus Cristo tem solução. Jesus Cristo fala para você, tem solução? Sim. Eu consigo restaurar? Sim. Não há nada impossível para mim? Não. Eu estou te mostrando diante do mar que não tem situação impossível. Estou mostrando diante das pessoas que não tem nada impossível. Eu estou mostrando diante das trevas que não tem nada impossível. Me dá uma coisa difícil para fazer? Não tem. Porque ao Senhor não há nada impossível. Então nós não podemos desistir com oração, com um clamor e falar, Deus, se encontra com aquela pessoa. Vem domina, e primeiro começa em mim. Me domina aqui, Senhor. O apavor é tanto que falam, saia do meio de nós. Por que eles falaram isso? Estavam diante da salvação. Diante daquele que acalma a tempestade, vira uma situação como aquela, para você não choca? Para mim choca um pouco. Você olha uma situação como aquela, vê que você tentou, talvez algumas pessoas foram elas que tentaram aprisionar aquela pessoa ali, colocar as correntes sobre ela, e eu vejo que alguém que é poderoso bastante para tirar aquela situação terrível, eu não ia querer essa pessoa perto de mim? Eu ia falar, cara, como os judeus lá do outro lado estão falando, se ele multiplica pão, vamos deixar aqui. Parece uma padaria, tem pão quentinho, toda vez que a gente se encontra com ele.
pelo menos teve um interesse, aqui viram toda essa situação, fala, meu Deus, liberto. Porque o que eles olharam primeiro, o que causou mais espantos? Foi os porcos que perderam ou foi o homem que estava liberto? O homem, pelo texto. Eles viram um homem liberto, em perfeito juízo, vestido, porque estava pelado. Vestido, em completo juízo, assentado e conversando com uma pessoa normal. De vez em quando a gente não tem um sonho de estar alguns nossos, do nosso lado aqui, glorificando a Deus. Chega a dar espanto o que Jesus Cristo pode fazer, porque Ele pode. Ele pode trazer. Quando viram aquilo, ficaram apavorados. Só que também, depois, o olhar deles, olharam os campos e cadê os porcos? Ué, meu dinheiro foi embora, meu investimento foi embora. E ficaram apavorados com aquela situação. Tem gente que ama mais coisas do que pessoas. Ele não está falando com a nossa geração também? Não amamos mais coisas do que pessoas? Não está parecendo um eco do jovem rico lá e falou, se for para deixar coisas, para ir atrás de pessoas, eu estou fora para esse caminho aí que o Senhor está me chamando. E o jovem rico fala que ele foi embora porque ele era dono de muitas posses. O dinheiro já tinha laçado o coração, as coisas já laçou o coração. Tem gente que busca o nosso Senhor também para obter só coisas também. Você nunca vai encontrá-lo por esse caminho. Nosso Jesus está para vir mudar o nosso caráter. O homem pode ter a carteira vazia ou cheia. Ninguém vai para o inferno por ter coisas. Nós vamos para o inferno por causa do que nós somos por dentro. Por causa do nosso pecado. É por isso que Jesus Cristo veio resgatar. Jesus Cristo veio resgatar, não por causa do sapato que nós usamos ou a roupa que nós vestimos, mas porque nós estamos seriamente manchados pelo pecado. Somos escravos desse pecado. É por isso que Ele veio para o outro lado. E é por isso que Ele veio aqui hoje também. Porque fala que aonde tiverem dois ou mais reunidos em seu nome, Ele estará no meio de nós. E você pode se encontrar com Ele hoje. E eles gritaram, saia do meio de nós. Porque eles viram os lucros deles, foram embora. Amaram mais coisas do que pessoas. Já tinham desistido daquele homem. Se espantaram, porque já tinham até desistido dele. Mas os porcos agora foram embora. E aí, nós vamos para os versos finais. Porque agora, Jesus Cristo, rapidinho. Jesus Cristo atende ou não atende o pedido dos gadarenos também? Ele vai ou não vai embora? Vai. Dos demônios ele aceitou. Dos gadarenos ele também foi embora. E agora, vem o resultado desse encontro. No resultado desse encontro, está no verso 18 ao 20, quando Jesus estava entrando no barco, ou seja, os gadarenos pediram para ele ir embora, ele falou, eu vou. E foi. Não disse absolutamente nada, o texto não se relata em nenhum dos textos que Jesus Cristo falou, que ele insistiu, deixa eu ficar aqui. Não saia daqui mandando Jesus Cristo embora. Ele tem toda a autoridade, aquela terra era dele, ele foi porque ele quis. Ele não é um coitado, né? Ele não obedece voz humana. Mas ele foi porque ele quis, ele tem propósito. Gadara tinha desistido dele. Mas Jesus não tinha desistido de Gandara. Gandara é a região que eu estou falando dos gadarenos. Porque ele vai deixar um missionário nessa terra. Vocês querem que eu vou embora? Eu vou. Mas eu vou deixar meu evangelho aqui. E essas 10 cidades vão me conhecer através deste homem. No verso 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera ali endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir. Jesus Cristo deixou ele ir? Não. Para o demônio disse sim. Para os gadarenos disse sim. Para o homem agora disse não. Primeiro não. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para a tua casa. Esse é um propósito para dizer não. Porque até o não de Jesus Cristo é maravilhoso. Tudo que sai da boca do santo chega a arrepio. Tudo que sai da boca do nosso santo é maravilhoso, até o não dele. Vai para a tua casa, porque quando alguma pessoa se converte, o lugar mais difícil para você testemunhar é dentro da tua casa. Começa pela tua casa, o missionário Osmundo está aqui. É difícil em casa. Então vá para o meio da tua casa, para deixar mais claro que Jesus Cristo ainda continua, para a sua família. É na sua família que eu quero que comece, que eles testemunhem, porque você já está há muito tempo longe da tua família. Você está vivendo entre os mortos, você já não está vivendo mais perto dos seus. Agora, com o meu encontro, eu estou te mandando, vai para perto do seu e anuncia-lhes o que o Senhor fez por você.
Por isso, meu irmão, saia daqui dando testemunho, principalmente dentro da tua casa. Peça a Deus revestimento hoje para testemunhar dentro da tua casa, porque é lá que as pessoas podem dizer, é crente ou não. É lá. O maior testemunho está lá. Não é não. Isso aqui é teatrão. Lá dá para ver se é. É no meio da tua casa. Para depois você sair. E anuncie tudo o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Deus tem misericórdia dos nossos. Deus tem misericórdia daquele que está perdido. Deus veio resgatar. Ele colocou um missionário na terra dos Gadarenos. E fala que então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que é onde fica a Gadarena, né? São as 10 cidades que ficam ali, o quanto Jesus tinha feito por ele. Ele foi em Filadélfia, Citópolis, Gesara, Damasco, Pela, Canata, Dion, Abila, Gadara e Hippo. São os nomes das 10 cidades que estão do outro lado. Se você assistir um vídeo e veja se tem igreja do lado de onde foi encontrado Jesus Cristo, antiga. Tem. Aquele povo foi alcançado pelo Evangelho. Tem igreja lá, monumento de igreja até hoje. Israel estava fazendo uma lá no estado de Israel, né? Lá em Israel, estava fazendo uma estrada, e aí quando eles estavam cavando, encontraram uma igreja desse lado das colinas de Golém. E eles pararam de cavucar, e aí dá para ver que é uma igreja, tinha um lugar para beber água, um batistério, tinha e era muito antiga. Dos tempos, logo depois dos tempos do nosso Senhor. Aquela cidade ouviu do nosso Senhor. Os gadarenos desistiram de Jesus, mas Jesus não desiste. E Jesus Cristo também não desiste de você e nem dos teus. Ele vai atravessar esse mar. Feche teus olhos. Grande Deus poderoso, obrigado. O Senhor é aquele que é poderoso para transformar todas as coisas por onde o Senhor passa. Esse mar, Jesus. Esse vento que tem soprado contra o barco e contra essa vida, Senhor Deus. O Senhor pode dizer para hoje, Pai, acalma-te e aquieta-te. O Senhor é poderoso, Senhor Deus, para colocar toda a tua criação em perfeita bonança, com uma só fala. E o Senhor é aquele que vem em encontro de nós, Pai, desgraçados, uivando no meio dos montes, Pai, de tamanha angústia que passa em nossas vidas, Senhor. A angústia é tanta, Pai, que havia-se uivos na vida daquele homem. Se cortava com pedras, Senhor Deus, como muitos dos nossos jovens estão se ferindo, Senhor. E tantas situações de suicídio e vontade de dar cabo dessa vida. Mas o Senhor é aquele que pega a morte pelo chifre e arrasta no chão. O Senhor é aquele, Pai, que tira de uma situação dessa, de uma pessoa que está praticamente morando dentro de um cemitério, porque já não há mais vida, Pai, esperança nenhuma, e transforma em perfeito juízo, Senhor. E traz ela para o meio. E o desejo dessa pessoa agora passa a ser só Jesus. Ela quer ir com Jesus, ela quer fazer Jesus, ela quer entrar dentro do barco com Jesus. E ela se transforma num missionário, de endemoniado a missionário, Pai. O Senhor é aquele que transforma a história por um simples encontro, porque quando o Senhor se encontra, deixa de ser simples, para mostrar um divisor de águas. Por isso, Deus abençoe a tua igreja. E se há alguém aqui, Pai, que não se encontrou contigo, neste momento, Senhor Deus, enquanto a sua igreja se aquieta, nós lhe pedimos, Pai, que atravesse esse mar da Galileia, vá até esse coração, Pai, e faça esse coração correr e se prostrar diante do Senhor, para que se encontre contigo. E ao sair daqui, Pai, esteja em perfeito juízo para testemunhar em sua casa, em sua família e em todo lugar que o Senhor a enviar. Eu oro assim, porque nós cremos como igreja que o Senhor faz estas coisas ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.